Olá, bom dia. Vamos começar novamente aqui a aula aqui de Direito Penal. Na aula passada, nós vimos aqui, vou pegar só uma revisão a partir daqui. Extraterritorialidade, não. A gente já tinha visto na aula anterior, aplicação da lei em relação às pessoas, a gente viu o sujeito passivo. Nós vimos sujeito passivo, vimos imunidades, cadê? Tá aqui a imunidade, vimos as imunidades, vimos imunidades parlamentares, imunidades diplomáticas. Vimos... um momento aí. Tá me ouvindo aí? Sumiu tudo aqui. Tô sim, tô ouvindo bem. Tá. E aí vimos as imunidades dos parlamentares, diplomática, né, dos parlamentares. Vimos as disposições, vimos aqui o sujeito passivo, né? Quem poderia ser o sujeito passivo? Cadê o passivo aqui? Sujeito passivo, né? Formal é o Estado, informal é o imediato, né? Material é a pessoa. E aí, aqui na parte de contagem, a gente não entrou. Vamos entrar hoje. O problema é que você sumiu aqui. Deixa eu ver se eu te encontro aqui. Simplesmente sumiu aqui da minha tela. Mas está compartilhada a minha tela? Tá compartilhado, irmão. Eu tô te vendo, tá tudo tranquilo. Espera aí, que eu não estou vendo você não. Deixa eu ver se eu abro aqui você. Onde você foi? Porque você aparece aqui para mim na tela ao lado e agora você não está aparecendo. Ah, tudo bem, não sei por que sumiu. Só estou vendo aqui a minha tela e da tela ao lado não tem ninguém, não tem nada. Você sempre fica na tela ao lado aí. Você encontra aqui Só o áudio que tá bloqueado, meu vídeo tá aberto. o teu áudio. Não, meu áudio tá aberto, tá fechado, né? Eu abri agora para falar, mas meu vídeo continua aberto. Pois é, mas eu não estou vendo seu vídeo aqui. Peraí. Como é que pode? O que aconteceu aqui? Eu cliquei aqui no negócio que você tinha sumido. Já vi aqui. Tá, mas já está aqui de volta, aqui do lado. Vamos lá. Então, vou só colocar a tela maior aqui, modo leitura. Então, nessa aqui, modo tela cheia. A gente vai ver aqui agora as disposições preliminares em relação às contagens de prazo. Então, vamos lá. Contagem de prazo está no artigo 10 do Código Penal. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, como se vê, a lei estabelece que os prazos previstos na lei penal sejam contados de forma a incluir o dia do começo. Exemplo, se Bruno é condenado a 1 mês de prisão e o mandato é cumprido no dia 10 de junho, nessa data é considerado o primeiro dia de cumprimento da pena, que irá se extinguir no dia 9 de julho, independentemente do mandato ter sido cumprido no dia 10 de junho, às 23h45. Esse dia será contado como um dia inteiro para fins penais, ou seja, no dia que a pessoa for pega, já conta, começar o cumprimento da pena, já conta como um dia de pena. Começou, foi recolhido para detenção no presídio meio-dia, mais conta o dia inteiro. Porque o dia do começo conta. O artigo diz ainda que se computam os prazos pelo calendário comum, chamado gregoriano, que é que todos nós utilizamos, que é o calendário dos 12 meses. Né? Assim, no cômputo de meses, não levam em consideração os dias de cada um,
28, 29, 30 ou 31. Se um sujeito é condenado à pena de 1 mês, começa a cumpri-la no dia 5, sua pena será extinta no dia 4 do mês seguinte, independentemente do mês ter quantos dias for, o que na prática gera algumas injustiças com relação aos anos. Aplica-se a mesma regra, não importa se o ano é bissexto ou não. Ou seja, eles computam, não computam assim, você tem 3 anos de prisão, 4 anos. E aí você divide os 4 anos em dias, não é contado em dias, né? É contado um calendário comum, tá? Então, começou agora, em fevereiro, dia 10. Então, dia 9 de fevereiro do ano que vem faz um ano. Dia 9 de fevereiro do ano posterior a esses 2 anos, entendeu? Ele não conta os 365 dias. Ele conta o calendário comum. A diferença, mas existe outras regras, Entendi. mas, por exemplo, na área previdenciária, você transforma o ano em dias e depois faz. Na verdade, você computa em dias, depois você divide pela quantidade de anos, né? E aí você tem quantidade de dias, né, que seria um ano, e você tem os anos que você fez contribuição previdenciária, entendeu? Que você tem para se aposentar. Não é um ano comum. É, a cada tantos 1.000 dias você tem 3 anos, não? A parte de previdência é bem rigorosa, é contado dia a dia. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Por sua vez, diz o seguinte: artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dias e na pena de multa as frações do cruzeiro. Desta maneira, se o autor do crime foi condenado a 9 dias de prisão, aumentado da metade, ou seja, 9 dias mais 4 dias e meio, dá 13 dias e meio, a pena será de 13 dias, desprezando-se as 12 horas do cálculo. Então, assim, o que está escrito no artigo 11? Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direitos, as frações de dia, e na pena de multa, as frações de cruzeiro. Porque você tem aqueles situações que você tem aumento ou diminuição da pena, e às vezes na hora do cálculo fica quebrado, e você despreza a fração, utiliza só o inteiro. Com relação à pena de multa, Entendi. obviamente, hoje se entende como real, que apesar do escrito cruzeiro, é a época da moeda da época, aliás, é a moeda da época, e não como cruzeiros. As frações que não se computam são os centavos. Assim, ninguém pode ser condenado a R$ 125,46, serão desprezados os centavos. Eficácia da sentença estrangeira. Acabou. Eficácia da sentença estrangeira. Para que uma sentença penal estrangeira possa produzir seus efeitos no Brasil, devem ser respeitadas as regras estabelecidas no artigo 9 do Código Penal. Vejamos, para as regras do artigo 9. Artigo 9. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, podendo ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis, sujeitá-la à medida de segurança. Parágrafo 1. A homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, ou seja, reparação dos danos, restituição dos efeitos civis, do pedido da parte interessada. Para os outros efeitos, que seria a medida de segurança, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária mandou a sentença, ou na falta de tratado de requisição de ministro da Justiça. Por que ele está trazendo isso? Porque lembra que a gente viu mais atrás numa aula dizendo que, no caso de estrangeiro, existem algumas regras que a gente poderia até ser novamente, em alguns casos, ele pode ser novamente ter um julgamento aqui, se for crimes contra o presidente da República, mas que ele poderia ser julgado aqui em algumas situações. Nesse caso aqui não é a situação. Nesse caso aqui você está pegando já o julgamento lá e executando aqui a pena dele, executando aqui o que já foi decidido no tribunal em outro país. A gente viu lá atrás a possibilidade de ser estrangeiro ou ser brasileiro, ter cometido crime no exterior, ou ser um estrangeiro que cometeu crime no exterior
e ser, né, processado e julgado aqui e executado a pena aqui. Nesse caso, é uma pena estrangeira, o tribunal lá da Itália que já julgou a pessoa, e aí ele vai ser executado a pena. A justiça brasileira vai ser como se fosse um órgão de execução. Então, de Isso não execução. feriria a soberania do Brasil, não, de poder fazer o seu julgamento, a sua punição, uma vez que ele praticou o crime? Aqui está falando o quê? Sentença. Aqui não está falando, provavelmente esse crime foi praticado lá no país de origem, Sim. né, do agente. Então, ele foi preso aqui no Brasil, né? Mas nesse caso aí, por exemplo, nesse caso eu creio que seja tipo aqueles que estão lá, né? Naquele rol lá, que é, por exemplo, tráfico internacional, Não. terrorismo, essas coisas. Não, Porque tá aqui sempre... não. São coisas menores, eu acho. Porque aqui ele só Crime fala... comum. bem menor ainda. Porque ele fala que só tem duas funções aqui. Reparar o dano e medida de segurança. A medida de segurança não é prisão. Você não vai prender o cara. A gente pode continuar lendo aqui. Entendeu? Mas medida de segurança é o cara não sair à noite, aquelas coisas todas, né? Porque aí, se for algum caso mais pior, aí já tem aquelas questões que a gente viu lá atrás, de extradição, né? Que pode ser extraditado, pode ser novamente julgado aqui. Que aqui ele fala bem aqui, ó, medida de segurança, sujeitar a medida Tô de vendo. segurança. E, na verdade, assim, quando é crime mais grave, você não pode aplicar medida de segurança. Você vai aplicar ou prisão ou detenção, né? Ou reclusão. Detenção ou reclusão. Vamos continuar lendo aqui para ver se ele dá alguma luz aqui para a gente. Assim, basicamente, podemos dividir o efeito da sentença penal estrangeira em dois. Obrigação de reparar o dano, bem como a restituição e outros efeitos civis. Deve haver requerimento da parte interessada, em regra, a vítima ou seus sucessores. Sujeitar o infrator à medida de segurança. O que é medida de segurança? Existe tratado de extradição entre o Brasil e o país que foi proferida a sentença, ou, caso não exista, deve haver requisição do ministro da Justiça. A quem compete a homologação da sentença estrangeira para que produza seus efeitos no Brasil? Compete ao STJ, nos termos do artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão do exequatu, as cartas rogatórias. Isso aqui exequatu, é justamente a execução, entendeu? Opa, passei. Aqui. O STF exige ainda que tenha havido trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que será homologada. Súmula 420 do STF. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito julgado. Esta súmula é, digamos, desnecessária, desde que o artigo 708, inciso 3... Inciso 3? O cara botou 4 aqui. Não existe 4 em algo romanos assim. Ele é um e um letra V. Ele botou 4 pauzinhos. Mas vamos lá. Inciso 3, pelo que eu entendi, ele botou 4 pauzinhos, o que não existe, né? Eu tô vendo 3 pauzinhos aí, meu irmão. Você tá vendo 4? Tô vendo 4. São 3. 3? Deixa eu ver. 3. Eu dei um zoom aqui agora. 3. Esse com o artigo 788. Eu tô vendo 4, cara. Pera aí, vamos tirar. Não, é só 3. O pequeno tá vendo 4. 3. Eu fiquei na dúvida também aqui, mas depois eu dei um zoom aqui, eu consegui ver melhor. Pequeno aqui, ele... Então, exige o trânsito julgado da sentença, né, julgado como condição para a homologação da sentença estrangeira. Perceba, por fim, que não há possibilidade de homologação de sentença penal estrangeira para fins de cumprimento da pena. A aplicação de pena criminal é um ato de soberania do Estado e, portanto, entende que não poderia um Estado, no caso do Brasil, esse que você falou, aplicar pena criminal imposta em outro país. Se for o caso, poderia proceder ao julgamento do infrator no Brasil. Irmão, eu me perdi um pouco aí. O irmão tá em qual mesmo aqui? Eu tô procurando. Ah, tá. Vamos
Eu vou ler o rodapé aqui, que é aquilo que você estava perguntando. Assim, por que esse artigo aí aceita você executar uma pena? Porque, na verdade, você está executando não é uma pena em si, é uma medida de segurança e indenizações, né? Indenizações civis. Aí está falando, se fosse uma pena de detenção ou uma pena de reclusão, o Brasil teria que fazer um novo julgamento para não, de repente, vai saber quais as regras do país de lá, vai saber se o cara está sendo perseguido lá e o cara foi um julgamento de fachada. E você vai prender o cara aqui aleatoriamente. Aí, Tem vamos ver a que... nota de rodapé aqui. Lembrando que é possível a celebração de tratados internacionais de cooperação jurídico-penal para transferências de presos. Assim, as regras do Código Penal se aplicam desde que não haja tratado específico regulando a matéria. Para os fins do nosso estudo, basta sabermos que saibamos isso. Não é necessário analisar a existência de eventuais tratados ou acordos bilaterais internacionais. O que ele está falando aqui? Ó? Percebam, por fim, que não há possibilidade de homologação de sentença penal estrangeira para fins de cumprimento de pena. A aplicação de pena criminal é um ato de soberania do Estado e, portanto, entende-se que não poderia o Estado, caso o Brasil, aplicar uma pena criminal imposta em outro país. Se for o caso, poderia o Brasil proceder ao julgamento do infrator no Brasil. Porque aqui é sujeitá-la à medida de segurança, não é sujeitá-la à prisão, reclusão, detenção, entendeu? Então, por isso que você perguntou, então, nesse caso aqui, é uma homologação de sentença estrangeira de pequenos furtos, né? Pequenos furtos, não, desculpa. Pequenas infrações penais. Né? Vamos lá, o artigo 63 do Código Penal dispõe que a condenação anterior por crime no Brasil ou no estrangeiro gera reincidência. Entretanto, para esta finalidade específica, não é necessária a homologação da sentença condenatória proferida no estrangeiro. Basta que haja prova de trânsito julgado dessa sentença. Ou seja, se o cara cometeu um crime lá no exterior, ainda que não tenha transitado julgado, ou seja, não tenha chegado ao final, aliás, ainda já tenha transitado julgado, aí você já tem a reincidência do cara se ele cometeu o crime aqui no Brasil. No caso, para ter essas medidas, né, de homologação, né, para fazer efeitos aqui no Brasil, tem que homologar, entendeu? Tem que homologar a sentença. E a homologação depende do STJ, né? Tem todo um processo de homologação da sentença. Então, o que ele quer explicar é o seguinte, por exemplo, para pedir a restituição dos danos, a medida de segurança, no Brasil, apesar de ter transitado julgado lá, no outro país do cara, você vai homologar no Brasil a sentença, vai ter o processo de homologação, e aí você vai, né, solicitar a pessoa que faça reparo dos danos, né, devolva os bens, ou vai aplicar a medida de segurança após a homologação da sentença. No caso dele cometer um novo crime aqui, basta saber que existe uma sentença transitada julgada no outro país. Não precisa ter a homologação no Brasil para que ele seja reincidente. Mas vai perguntar, mas qual é o motivo de tudo isso, Edmar? Porque a reincidência, dependendo do caso, você não tem vamos dizer assim, as benesses de algumas situações. De repente, responder o processo de liberdade, né? Porque às vezes você já deixou de ser réu primário, né? Você já cometeu um crime no exterior. Você deixa de ter a possibilidade da suspensão do processo. Você tem várias situações, né, que podem agravar. E aí, no caso, para comprovar essa reincidência, não precisa a sentença estar homologada no Brasil, basta o conhecimento da sentença lá do exterior, que esteja transitado e julgado. Interpretação e integração da lei penal. Interpretação da lei penal. Interpretar é extrair o sentido de alguma coisa. Quando interpretamos um texto, procuramos entender o que ele pretende nos dizer. A mesma coisa acontece com o texto da lei. Assim, quando o operador do direito se depara com o texto legal, deve procurar extrair a vontade da lei, mens legis. São diversos os tipos de interpretação, uma interpretação penal. Esse mens aí seria o quê? Homens mesmo? Não, né? Não, legis. Seria... Latim, né? É latim, mas na verdade seria sentido. Aqui no Brasil, sentido, a gente tem outra forma que a gente
traduziu do latim de sensação. E no inglês ele usa essa origem. Por exemplo, what means? O que significa isso? Do latim, o means. O inglês pegou essa means de qual sentido? E aí means legend, ou seja, sentido da lei. Sentido da lei. Da lei. Se você for para o inglês pegou essa raiz aqui, essa raiz de o que significa isso? Que é a interpretação da lei. Lá no inglês, você está em dúvida de alguma coisa, não sabe o significado de uma palavra, você pergunta, what means? O que significa? Me explica aí, what means? What means this? O que significa isso? E aí, mas não é escrito com isso, dessa forma, não. Eu acho que é M-E-A-N. Means. Vamos lá, as interpretações. Interpretação autêntica. Interpretação autêntica é aquela realizada pelo próprio legislador. Também é chamada de interpretação legislativa. Por exemplo, o artigo 327 nos dá a definição de funcionário público para fins penais. Trata-se de uma interpretação feita pelo próprio legislador. A interpretação autêntica, por ser só uma interpretação, aplica-se aos fatos passados, ainda que mais gravosa ao réu. Cuidado com isso. Imagine que uma lei preveja que o crime que é crime o funcionário público dormir na repartição. Assim, vários funcionários estão sendo processados por crime. Posteriormente, surge uma lei que diz que o funcionário público, para fins penais, engloba qualquer pessoa que exerça a função de poder público, inclusive estagiários. Neste caso, eventuais estagiários que tenham dormido no trabalho poderão ser processados, porque a previsão de que a conduta era crime já existia. O que não existia era uma lei interpretando o conceito de funcionário público. Então, a interpretação autêntica ou legislativa, ela vem da própria instituição de uma lei, né? De uma lei explicando a lei. Seria aquela, a gente viu lá atrás, né? Que seria uma forma, né, de você criar uma lei, né, explicando uma outra lei. Que às vezes a lei ela vem uma lei chamada em branco, né? Você ainda não tem o conceito total daquilo ali. Você precisa de uma outra lei para explicar ela, para dizer, não, agora entendi, eu vou aplicar a lei. Às vezes pode ter uma explicação por meio de um decreto, por meio de uma portaria da Anvisa, no caso de drogas. E aí ele está falando a interpretação autêntica é quando o legislador, Congresso Nacional, faz uma lei e aí ele fala, cara, preciso fazer uma outra lei para dizer o que significa aquilo que eu aprovei. É uma interpretação autêntica. Vamos lá, doutrinária. A interpretação realizada pelos estudiosos do direito não tem força obrigatória, ou seja, o operador do direito não está obrigado a acatá-la, até porque existem inúmeros doutrinadores. A exposição de motivos do Código Penal é considerada uma interpretação doutrinária. Ou seja, interpretação doutrinária são os escritores, né? São as pessoas que escrevem livros, né? São os estudiosos que expõem, né, as suas posições para determinados assuntos. Ela não é levada em consideração, né? Não é levada em consideração em parte, mas, assim, por exemplo, se você é um juiz, procurador, você vai fazer algum documento, operar o direito, né? Processar, denunciar, sentenciar, você usa a doutrina, né? Que faz citações, ó, o fulano de tal acha isso, né? Então, tem essas questões que tem que estar atento, né? Vamos lá. A interpretação judicial é aquela efetuada pelos membros do Poder Judiciário através das decisões que proferem nos processos que são submetidos. Via de regra, não vincula os operadores do direito, salvo em casos excepcionais. No próprio caso, em razão da coisa julgada, e no caso das súmulas vinculantes do STF. A interpretação judicial é a interpretação que o próprio judiciário dá da lei. Do STF, no caso. Não. É o do juiz comum, quando ele faz a interpretação da lei de um crime, ele está fazendo uma interpretação judicial.
Só que não vincula ninguém, não vincula o outro tribunal, a não ser as partes, no caso de transitar em julgado, ou uma outra interpretação judicial hoje que é possível vincular as pessoas é a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela vincula todo o poder judiciário e a administração pública, só não vincula o poder legislativo, que aí não faz sentido, né? Tipo assim, a súmula é você pegar, que aí tem gente que meio que deixa passar batido isso e erra em prova. Existe uma súmula vinculante sobre um artigo X de uma lei, certo? Eu digo que esse artigo é interpretado dessa forma, artigo X da lei Y, certo? Quem é que eu estou vinculando? Na minha súmula vinculante, eu vinculo o poder judiciário e vinculo a administração pública, que é o poder executivo. Mas por que eu não vinculo o poder legislativo? Ora, porque o poder legislativo ele pode pegar aquele artigo X e simplesmente revogar, fazer uma nova lei revogando aquele artigo. Se eu vinculasse o poder legislativo, é como se eu dissesse a ele que ele não pudesse mais modificar a lei, que é como se eu tivesse, né, engessado a lei, tivesse transformado em pedra ela. Não posso vincular o legislativo nesse sentido, na atividade legislativa dele. Na atividade interpretativa dele, internamente, essas coisas, vai vincular. Eu não posso vincular o legislativo porque ele pode simplesmente fazer uma lei explicando melhor aquele artigo e aí a súmula não faz mais sentido também, entendeu? Então, as súmulas vinculantes, elas vinculam o judiciário e a administração pública. Agora, gramatical. Também o judiciário e o executivo, no caso. Né? Seria a gente tem 3 poderes, então seria os 2 poderes, e o outro é o legislador, ele pode mudar a lei, né? E aí não faz, aí perde até o objeto a súmula, né? Não existe mais no artigo. Ou foi reescrito o artigo, ou seja, você interpretou da forma que estava escrita. E aí o legislativo pode ir lá, faz uma proposta, um projeto de lei e modifica aquilo. E aí perde sentido a súmula. Ou seja, ele não fica vinculado à súmula. Ele pode modificar a súmula pela atividade legislativa dele. Modificar a súmula... Vou desligar a câmera só por um minuto aqui. Viu? Tá. Vamos lá. Interpretação gramatical, também chamada de literal. É aquela que decorre da natural análise da lei. É muito simples e precário. Ou seja, é ler o que está escrito ali no texto. Lógica ou teleológica é aquela que busca entender a vontade da lei. É uma das mais confiáveis técnicas. O intérprete analisa o contexto histórico em que foi editada, suas tendências, de forma a avaliar cada dispositivo da lei, da forma que mais se aproxime com aquilo que ela pretende dizer, ainda que não tenha sido tão explícito. Então, a interpretação teleológica é a interpretação de lógica. Tele é distância, né? E lógica é raciocínio. Então, é uma interpretação, né, distante da lei, vendo o momento histórico dela, vendo como é que ela foi, qual era o objetivo quando a lei foi feita. Então, uma teleológica, que é uma interpretação lógica. Declaratória, decorre da perfeita sintonia entre o que diz e o que ela quis dizer. Não há nada a ser acrescido ou retirado. Extensivo, ou seja, uma interpretação extensiva. Trata-se de uma atividade na qual o intérprete estende o alcance do que diz a lei em razão da sua vontade ser esta. No crime de extorsão mediante sequestro, por exemplo, é lógico que a lei quis incluir também extorsão mediante cárcere privado. Assim faz a interpretação extensiva, que pode ser aplicada sem que haja violação do princípio da legalidade, pois, na verdade, a lei diz isso, só que não está expresso no seu texto, ou seja, está escrito extorsão mediante sequestro, mas não é necessariamente sequestro no sentido literal da palavra sequestro, pode ser simplesmente o cárcere privado, porque o sequestro, a palavra sequestro, para a gente, significa eu, né, recolher uma pessoa e solicitar uma recompensa para devolver aquela pessoa. Diferente de rapto, que não há, né?
O Aham. intuito de ter um retorno financeiro, Um vamos dizer retorno assim. financeiro para liberar a pessoa. Mas, por exemplo, o simples fato de você pegar uma pessoa, né, colocar ela dentro do carro e dizer para ela, me dá tua senha do banco, me dá teu cartão aí, e ficar andando com ela, né, na cidade, fazendo saque em vários caixas eletrônicos, também você cumpriu, ele está enquadrado no crime de extorsão mediante sequestro. Apesar de você não estar sequestrando a pessoa do ponto de vista no conceito de sequestro. É por isso que ele está dizendo que seria uma interpretação extensiva quando você aplica, né, essa legislação no cara que fez aquele tipo de crime, que é pegar a pessoa e ficar rodando dentro de um carro e pedindo para ela, né, sacar dinheiro. Houve o sequestro, não houve o cárcere privado, né, no caso. Não, aí você não tá sequestrando ela, porque o sequestro, ele é um conceito de tipo assim, eu simplesmente pego uma pessoa e faço um contato com uma outra pessoa e peço para essa outra pessoa, né, me dar algum benefício pecuniário financeiro para eu liberar essa pessoa. Na verdade, nessa situação em que você pega uma pessoa e anda com ela no carro, você não está ligando para nenhuma pessoa, né, em termos conceituais. Você está mandando ela mesmo sacar o dinheiro, entendeu? Logicamente que você está dizendo que se ela não sacar o dinheiro, você não vai liberar ela, né? Está sequestrando, mas não tem, o benefício está nela mesmo, né? Então seria mais, não sei. Mas o importante é você entender Entendi. que você não está amoldando da forma que está escrita, você está dando uma interpretação extensiva. Quem, em tese, teria que ter o sequestro, né? Do conceito sequestro. Sequestro, se for pegar lá no dicionário da língua portuguesa, vai estar dizendo que é quando uma pessoa, né, é colocada à força num local onde ninguém conhece e é solicitada uma recompensa para liberar ela, né? Então seria nesse conceito que a lei está dizendo. Não, você faz uma interpretação extensiva. Várias outras situações de fato típicos também se amoldam a essa capitulação penal de extorsão mediante sequestro. Apesar de estar escrito extorsão mediante sequestro, mas você fez, na realidade, um saque em vários caixas eletrônicos com a pessoa dentro de um carro, você cometeu extorsão mediante sequestro. A capitulação daquilo ali, não necessariamente aquela atividade da forma que está na lei, entendeu? Ele chama de interpretação extensiva. E aí, logicamente, aqui a gente não vai entrar nisso. Aí Entendi. poderia perguntar, vem cá, mas aí não vamos voltar lá no começo, que eu não posso fazer uma analogia em malaparta, quer dizer, fazer uma analogia para prejudicar a pessoa. Não é o caso, aqui não é uma analogia, é uma interpretação da lei. Analogia é quando não existe, né, uma capitulação, eu pego uma outra e tento enquadrar nessa, então é limiar, né? Pode questionar isso aí, mas podemos discutir, mas vai chegar nisso, né? Não, mas isso daqui não é uma analogia. Analogia é quando não tem uma lei e eu pego uma lei parecida para tentar punir a pessoa, né? Entendi. Ou seja, não tem previsão para aquele tipo Vai se basear em cima de outra lei. Que aí lá não pode. Lá, na analogia, você não pode prejudicar a pessoa. Nem punir ela por meio de analogia. Não existe, então não existe crime, né? O fato a gente chama de atípico, né? Não existe capitulação. Aí é a ilegalidade, né? É, Da legalidade, o princípio da legalidade. Né? e aí Não você a não tem lei o que. fato. Se não tiver Não há um crime, senão a daqui lei anterior que a defina. que eu defino, se você não tem uma das pernas do fato típico, não existe fato típico. Na verdade, não. É atípico o fato, a gente chama. Tem que ter a ilicitude, a culpabilidade e qual é o terceiro? Agora eu mesmo esqueci. Ilicitude, culpabilidade e a punibilidade. Tem que ter a possibilidade de você punir, né? Então você tem que ter as três pernas. Se existe a possibilidade de uma das pernas, então o fato é atípico. A ilicitude vem da lei, a punibilidade vem
né, justamente também da lei, mas se existe alguma exclusão ali, né, pode ter alguma exclusão de punibilidade, por exemplo, a pessoa é louca, você não vai punir uma pessoa louca porque ela é inimputável. A pessoa menor de 18 anos é inimputável, então não existe punibilidade. Ele fez o crime, né, está previsto na lei, mas ele não é punível, né, inimputável. Tem algumas das situações que exclui ele, né, que tem várias formas de exclusão. Aí você, por exemplo, erro do tipo, tem várias situações que você não pode punir a pessoa. E aí acaba não tendo fato típico. Voltando aqui, restritiva. Por outro lado, aqui o intérprete restringe o alcance da lei, ou seja, tem a extensiva, ele aumenta, na restritiva ele diminui. Por ser essa a sua vontade. O texto da lei alcança mais situações do que a lei realmente pretende. Na verdade, era menos aqui, tá? O texto da lei alcança mais situações do que a lei realmente pretende. Ficou estranho mesmo. Mas o conceito, posso pegar ali as interpretações mais restritivas ao contrário. Então, primeira parte que ele falou. Né? Ele restringe o alcance da lei. Às vezes está aplicando, por exemplo, o cara tentou fazer um alcance extensivo, mas não funcionou. Foi na Lei Maria da Penha, que a pessoa quis colocar que também no caso de uma violência doméstica contra o marido. Mas aí que estendeu, no primeiro, né, teleológica, não era aquele o objetivo da lei, segundo, depois na interpretação falou, não, é restritivo. Aqui é violência doméstica do homem contra a mulher. Tem violência doméstica da mulher contra o homem? Não, então é crime comum. Não se aplica a Lei Maria da Penha. Então foi uma interpretação restritiva, só se aplica nesse caso, entendeu? Porque teve logo no começo da Maria da Penha, começou a ter várias situações e a pessoa tentou fazer uma interpretação que eu acho que aí não foi ao encontro da extensiva, tentou fazer uma extensiva, mas pecava porque teológica, interpretação teológica, o objetivo da lei não era proteger violência doméstica, era proteger especificamente na mulher numa situação de violência doméstica, num relacionamento conjugal, amoroso. A mulher, especificamente, sexo mulher. Mas aí não passou, o delegado, não sei, deu um rolo na imprensa. Não funcionou. Analógica, é aquela lá que a gente viu lá atrás, analógica. Como o nome diz, decorre da analogia, que é o mesmo que comparação. Assim, essa interpretação irá existir somente naqueles casos em que a lei estabeleça uma fórmula casuística, um exemplo, e criminalize outras situações idênticas, fórmula genérica. Vamos lá, caso clássico, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, que diz ser homicídio qualificado quando realizado mediante paga ou promessa de recompensa. Fórmula casuística, um exemplo. Ou motivo torpe. Fórmula genérica, outras hipóteses idênticas. Isso aqui não está muito correto não, mas tudo bem. Que analogia você pega de outra lei. De novo, para mim, está fazendo, na realidade, uma interpretação extensiva. Vamos lá, analogia. A analogia, por sua vez, não é uma técnica de interpretação da lei. Aqui, tá, porque ele botou interpretação analógica, não é analogia. Pode confundir isso daí, daí na prova, o cara bota lá analógica, você já vai para analogia. Na verdade, é analógica. Analogia é outra coisa, ele vai explicar aqui. Analogia. Analogia, por sua vez, não é uma técnica de interpretação da lei. Trata-se de uma técnica integrativa, ou seja, que se busca suprir a falta de uma lei. Sim, isso é que é analogia. Tanto no direito penal, como no direito processual, no direito civil, no direito administrativo. Né? Toda vez que você tem uma situação que você não tem, né, uma lei específica para aplicar, você faz a analogia. Não só em qualquer situação, né? Tipo, o próprio juiz, quando vai julgar, ele pode usar da analogia. Quando ele chega lá na hora de sentenciar, ele fala, cara, não tem a lei para sentenciar. Lógico que ele tem que respeitar as regras, né? Você não pode fazer uma analogia no âmbito do direito penal para prejudicar o réu.
Mas, no caso, no direito civil, eu sou um juiz, vou sentenciar aqui, né? E eu não tenho uma lei, eu vou buscar uma lei que possa fazer uma analogia para decidir, porque no caso do juiz, o próprio Código de Processo Civil, a lei de introdução às normas de direito brasileiro fala que o juiz jamais pode se eximir de julgar. Ou seja, ele jamais pode usar uma desculpa, eu não consigo julgar, eu não posso julgar esse caso. Não é que ele não pode, ele pode dar uma suspeição, né, alguma coisa de impedimento dele, mas vai passar para outro juiz. O que se está dizendo nessa legislação é que, na hora que você propõe, né, alguma coisa para o judiciário, tem que ser julgado. Aí o cara tem que fazer uma analogia com a legislação. Por isso que tem o nome, diz que o judiciário é juris de séries, né? Quer dizer a lei, né? Que eles têm que dizer e o penal cumprir, né? O que ele determinar, no caso do Poder Executivo, né? Não, não é Poder Executivo, no caso não entra com o Poder Executivo, não, né? O judiciário é magistério, né? O próprio judiciário vai cumprir, né, o que foi mandado dele mesmo. Aí é outro juízo de execução. Vamos ler aqui o que ele fala aqui. Não confundir analogia com interpretação analógica. Na analogia, por não haver norma que regulamente o caso, o aplicador de direito se vale de uma outra norma parecida de forma a aplicá-la a caso concreto, a fim de que este não fique sem solução. A analogia nunca poderá ser usada para prejudicar o réu. Analogia in mala partem. Entretanto, é possível sua utilização em favor do réu. Analogia in bona partem. O artigo 128, seu segundo, do Código Penal, permite o aborto no caso de gravidez decorrente de estupro. Entretanto, imagine que a mulher engravidou somente através de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, sexo anal com ejaculação próxima à vagina. Até 2009, eram crimes diversos. Hoje, a conduta passou a também ser considerada como estupro. Assim, nada impedia que o aplicador de direito entendesse possível aplicação do artigo 128, inciso 2, ao caso dessa mulher, por ser uma analogia em favor do réu, mãe que comete aborto, pois decorrente de situação extremamente parecida que não possuía regulamentação legal. O que ele está tentando explicar aqui na modificação da lei? Porque, por exemplo, até 2009, a legislação de estupro era bem restrita, né? Que era a situação de ter uma conjunção carnal não permitida, não autorizada, não consentida. Ou seja, existia penetração na vagina, né, do homem de uma forma não consentida pela mulher. Isso era o estupro. Só que, a partir de 2009, a legislação mudou e é extremamente abrangente. Então, só o fato de você estar com ato libidinoso, se masturbando perto de uma mulher, você já estrupou ela. Sem consentimento dela, é considerado estupro. Ah, mas a pessoa não tinha consciência. Pior ainda, agora é estupro de vulnerável, entendeu? Que antes, mas na verdade a pessoa não reagiu, não disse não. Mas por que ela não disse não? Porque ela estava porre, estava drogada, sei que, aí é vulnerável e pior ainda. Ou seja, mudou completamente a situação de estupro. E ele está botando o caso aqui para a gente que antes, o fato da mulher ter tido sexo anal e ter engravidado, ela, em tese, ela não poderia abortar, porque o aborto só é permitido em caso de estupro. Em 2009, estupro só era só a conjunção carnal, né, ou não consentida na vagina. Mas aí, no caso de uma interpretação, uma analogia, você poderia pegar do outro crime, para favorecer a vítima. Porque se a pessoa abortasse numa situação dessa, ou seja, ela teve vamos dizer assim, um sexo anal não permitido, né? Sexo anal não permitido, resolvesse abortar, ela cometeu o crime de aborto. Porque na legislação até 2009, o estupro é somente a conjunção carnal na vagina. Entendeu? Então, ele está só explicando como é que ocorria na prática até 2009. O juiz poderia fazer uma analogia desse outro crime e dizer, olha, na verdade, eu vou te beneficiar. Esse crime que foi cometido é bem parecido com o estupro, apesar de dali estar escrito ato libidinoso. Né?
Nesse último caso, finalizando aqui, nesse último caso, houve aplicação da analogia em bona parte, ou seja, não vou punir a mãe se ela quiser abortar. Considerada ainda uma analogia legal, pois se utilizou uma outra norma legal para suprir uma lacuna. Nada impede, porém, a analogia jurídica, que é aquela na qual o operador do direito se vale de um princípio geral do direito para suprir uma lacuna. Então, analogia legal. Conflito aparente das leis, ou seja, então a gente já viu aqui, o que a gente viu aqui? Vamos ver o que a gente já viu até agora. Contagem de prazos. O dia do primeiro dia que a pessoa for presa já conta, ainda que seja faltando 1 minuto para finalizar o dia. Frações não são computáveis, eficácia da sentença estrangeira e homologação dela, interpretação da lei. Então, devemos interpretar a lei, tem a autêntica, que é feita pelo próprio legislador, doutrinária, que é feita pelas pessoas que estudam, escrevem livros, judicial, que é o operador do direito, é o juiz, né, sentenciando. Temos as súmulas vinculantes, gramatical, né, que é o que está escrito no texto, a lógica, a interpretação mais aprofundada, como se fosse exegese, declaratória, que já está escrito, extensiva, né, aumentando aí a possibilidade de atos que podem ser enquadrados como fato típico, e restritiva, analógica, ele explicou agora a analogia, né? O que é analogia de analógica. Agora a gente vai ver conflito aparente de normas penais. Em determinados casos, 2 ou mais normas legais igualmente vigentes são aparentemente aplicáveis à mesma situação. Ou seja, se são aparentemente aplicáveis à mesma situação, ela tem um conflito, né? O conflito é aparente, porque, na verdade, não há um conflito efetivo, já que o sistema, o ordenamento jurídico, é um conjunto de normas harmônicas entre si, de forma que não pode haver conflito efetivo. O conflito, portanto, ocorre apenas uma análise superficial, mas quando se faz uma análise mais detida, percebe-se que somente uma das normas pode ser aplicada. Agora vamos ver quais são os princípios e critérios utilizados para solucionar os conflitos aparentes de normas penais. Princípio da especialidade, ou seja, tem 2 leis que podem se aplicar a uma situação. Então, você vai usar o primeiro princípio da especialidade. O princípio da especialidade deve ser utilizado quando há conflito aparente entre 2 normas, sendo que uma delas, denominada norma especial, possui todos os elementos da outra norma geral, acrescido de algumas caracteres, né, mas eu acho que é características especializantes. Exemplo: José subtrai mediante destreza o celular de Maria. Neste caso, temos um conflito aparente entre a norma de 155 furto e a norma do 155, parágrafo 4º, inciso 2 do CP, furto qualificado pela destreza. A princípio, qualquer uma das normas pode ser aplicada, já que a conduta de José se amolda a ambas. Todavia, a norma especial, furto qualificado pela destreza, deve prevalecer sobre a norma geral, a fim de que José responda apenas por um crime, de forma a evitar o chamado bis in idem, ou dupla punição pelo mesmo fato. Podemos dizer, portanto, que a norma especial tem o condão de afastar, nesse caso específico, a aplicação da norma geral. Lex specialis derogat lex generalis. Ou seja, a norma especial, ela derroga a norma geral. Derrogar, lembrando que é, na verdade, afastar uma parte da legislação. Nesse caso aqui, a gente não está derrogando, assim, deixando de existir, é só momentaneamente para aquele caso ali. Não tem relevância o fato de a norma especial prever uma pena mais branda que a norma geral. Infanticídio, que é a norma especial em relação ao homicídio, possui uma pena bem mais branda. Tal princípio norteia, inclusive, o artigo 12, que diz o seguinte: as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, e se esta não dispuser de modo diverso. Ou seja, se tiver uma lei, porque na verdade, assim, quando você pega a legislação penal, você vai ver, por exemplo, nos próprios livros, você tem parte geral do Código Penal, parte especial, que são os crimes. Aí tu vai dizer, então, o Código Penal, você tem a parte geral, que é para entender, né, como um todo, né, como é que é o fato típico, como é que você pune, deixa de punir, e depois tem os crimes em si, né, que a gente chama de parte especial, o livro especial do Código Penal, que é o quê? Crime de homicídio, crimes contra a administração pública e tal.
Então, o que não está no Código Penal não é crime? Não. Existem várias outras leis especiais. Então, você tem a lei que trata especificamente de tráfico de drogas, trata sobre drogas. É outra lei, ela não está dentro do Código Penal. Tem uma lei específica sobre crimes contra o sistema financeiro. Tem uma lei Crimes específica ambientais. de crimes ambientais. Então, essas são normas específicas. Se tiver alguma forma de enquadrar o cara lá na parte especial, ok. Mas se você tem uma lei específica tratando assuntos, você vai aplicar a lei específica, né? Tem várias outras leis específicas. Na verdade, assim, tem legislação penal especial. Aí você vai ver, é um livro desse tamanho, tem muita legislação. Às vezes não é na lei toda, às vezes só uma parte da lei que trata especificamente do crime. Por exemplo, não sei se você sabe, na Lei 8.066, que é a Lei de Licitações e Contratos, você tem também capitulação penal lá. Tem os crimes contra, né, as licitações e contratos. Tanto é que pessoas são presas. Lógico, você pode aplicar corrupção? Pode, mas tem algumas coisas específicas da Lei 8.066 que o cara que frauda a licitação, às vezes, é pior ou melhor do que a lei de corrupção. Então, você aplica a lei especial, Lei 8.066, para prender o cara. Né? Então, tem essas questões. Faz até mais sentido também prevalecer a especial, uma vez que até o próprio nome, né, especial, é como se fosse uma coisa mais, como diz a palavra diz, especializada naquilo ali, né, do que essa geral. Essa geral dá a ideia muito de ser muito por cima, assim, muito, sem ser muito macro, vamos dizer assim, não muito micro, muito mais detalhado, né? Uhum. Finalizando aqui essa norma especial. Portanto, o Código Penal, sua parte geral, é aplicado subsidiariamente aos crimes previstos em lei especial. Ou seja, primeiro se analisa a lei especial, contém alguma regulamentação acerca do tema. Se não possuir, aplique-se a regulamentação presente no Código Penal, princípio da convivência das esferas autônomas. Ou seja, primeira coisa na questão de conflito aparente de normas do direito penal. Primeiro, especialidade. Se tiver norma especial, aplica a norma especial. Princípio da subsidiariedade. Aqui não há uma relação de gênero e espécie, como ocorre na especialidade. Aqui há a relação entre as normas aparentemente em conflito de subsidiariedade, ou seja, uma é mais abrangente do que a outra. Vamos lá, um exemplo. A subsidiariedade entre as normas dos artigos 163, crime de dano, e 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Nesse caso, aparentemente, o agente deveria responder pelos dois crimes. Todavia, para evitar o bis in idem, o agente responde apenas pelo crime descrito na norma primária, crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, afastando-se a aplicação da norma subsidiária. A norma subsidiária, portanto, atua como uma espécie de soldado de reserva, ou seja, fica lá esperando para ser aplicada quando nenhuma outra norma mais grave primária for aplicável. A subsidiariedade pode ser expressa. A norma penal subsidiária já informa que sua aplicação será cabível se não for prevista a norma mais grave para o fato. Exemplo, artigo 314 do Código Penal. Neste caso, temos um tipo penal subsidiário. Se a conduta ali descrita for praticada como etapa ou elemento de outro crime mais grave, afasta-se a aplicação do 314, aplicando-se o crime mais grave. Vamos lá, o que ele fala aqui? 18. Eu perdi o 18 aqui. Ah, tá. Teve uma nota que a gente não leu, que alguns autores, como Rogério Greco, entendem que a ideia de subsidiariedade é desnecessária, de forma que o conflito poderia ser perfeitamente resolvido por meio do critério de especialidade. Extravio, sonegação, utilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial, qualquer documento de que tem guarda em razão de cargo, sonegá-lo e utilizá-lo total ou parcialmente. Redução de 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Ou seja, o próprio artigo 314 diz, se tiver uma outra norma que isso constitui crime mais grave, então você aplica outra norma. Esquece essa aqui. Então, a própria lei diz que ela é subsidiária, entendeu? Se você enquadrar o cara que ele está... se tiver uma lei dizendo que você
sei lá, destruir livros de controle de presos. É mais grave do que 4 anos, vai aplicar a lei lá de, sei lá, do Departamento Penitenciário, entendeu? Na regulamentação penitenciária. Se disser no direito tributário que o livro do ICMS, caso você destrua um livro de controle do ICMS, for maior do que 4 anos, aplica essa lá. Que a própria lei diz aqui. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, não especifica, qualquer documento de que tem guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos. Se o Isso aí fato já está é a lembrando pena. arquivologia, o pessoal que tem a responsabilidade em razão do cargo, né? Do documento. Entendi. Documento. Chegar lá e rasgar o documento, por exemplo, sem ter digitalizado, alguma coisa do tipo, né? Enfim. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Entendeu? Pode ser um crime mais grave. E aí, se for um crime mais grave, isso aqui vira subsidiário. E a subsidiariedade tácita. Aqui, a norma penal não é expressamente subsidiária, mas seu caráter subsidiário poderá ser aferido no caso concreto. Exemplo, artigo 146 do Código Penal, crime de constrangimento ilegal. Tal tipo penal não é expressamente subsidiário, mas como é, em muitos casos, uma parte de crimes mais graves, é subsidiário em relação a este. Exemplo, roubo, 157. Constrangimento ilegal, 146. O crime de roubo abrange a conduta criminalizada pelo crime de constrangimento ilegal. De maneira que, neste caso, apesar de o agente ter constrangido a vítima, não responderá por constrangimento ilegal, norma subsidiária que fica afastada deste caso. Apenas por roubo, norma principal. Podemos dizer, portanto, que a norma primária tem um condão de afastar a aplicação da norma subsidiária, lex primária derogat lex subsidiária. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, é quase como uma consulção que a gente chama, né? Na verdade, você, na hora de fazer o crime, já abrangeu os outros crimes, vai punir o crime maior. Que qualquer roubo vai ser um constrangimento ilegal, né? Você vai estar ali abordando a pessoa, constrangendo ela para roubar, mas na hora que você rouba, deixou de ser um constrangimento ilegal. Passou a ser já o furto ou o roubo. Não, o furto não, o roubo. Teve um constrangimento. Presunção de consunção ou absorção. Vamos ver. Aqui ele separou. Para mim, o de cima ali, o roubo seria já uma consunção. Neste caso, temos duas normas, mas uma delas irá absorver a outra. Lex consumes derogat lex consumpitae. Ou, em outras palavras, um fato criminoso absorve os demais, respondendo o agente apenas por este, e não pelos demais. Pode ocorrer algumas hipóteses. Crime progressivo. O agente querendo praticar determinado crime necessariamente tem que praticar um crime menos grave. Exemplo. José querendo matar... Deixa eu passar aqui. José querendo matar Maria. Começa a desferir contra ela golpes com uma barra de ferro, vindo a causar-lhe a morte. Neste caso, José praticou em tese de condutas de lesão corporal 129 e homicídio 121. Todavia, o crime meio, lesão corporal, é absorvido pelo crime fim, homicídio, respondendo o agente apenas pelo último, que era a intenção desde o começo. Ou seja, quando você vai matar, primeiro você começa com lesão corporal grave, né? E aí acaba que depois O resultado, a né? pessoa o resultado, morreu, aí já não é mais lesão corporal. Aí tem uma consunção para o crime de homicídio. O crime de homicídio é mais abrangente também. Acaba sendo fluido esses termos, né? Porque acaba, para mim, sendo, na verdade, absorção, né? Subsidiário também. Progressão criminosa, vamos ver. É que o agente altera seu dolo, ou seja, durante a empreitada criminosa, o agente altera sua intenção. José pretende lesionar Maria. Para tanto, começa a desferir contra ela alguns golpes com uma barra de ferro. Todavia, após consumar a lesão corporal, José acha por bem matar Maria e dá mais alguns golpes até matá-la. Neste caso, José consumou um crime de lesão corporal, artigo 109, e depois deu início ao crime de homicídio, que também é consumado, artigo 109. Todavia, ante a ocorrência da progressão criminosa, responderá apenas pelo homicídio, que absorve a lesão corporal.
É importante destacar que a progressão criminosa só se verifica se a gente altera o seu dolo no mesmo contexto fático. Se, por exemplo, ele agride, vai para casa e uma semana depois resolve matar a vítima. Ele responde tanto pela lesão corporal, naquele dia anterior, quanto pelo homicídio. Ou seja, a progressão criminosa tem que ser no mesmo momento ali, né? Não dá para ser em momento posterior. Vai responder por 2 crimes, né? No caso, é 2 fatos típicos, não é o mesmo, né? Não existe uma versão. Antefato impunível, o antefactum impunível. Aqui o agente pratica fatos que estão na mesma linha causal do crime principal, mas responde apenas pelo crime principal, pois se considera que estes fatos anteriores são impuníveis. Agente invade uma casa para furtar. Neste caso, a invasão de domicílio é considerada um antefato impunível. Então, na verdade, sim, você invadir um terreno, em tese, não tem nenhum crime. Se você pulou ali, um muro ali, até por enquanto não tem nada. Né? Mas aí você entrou no terreno da pessoa e pegou lá um objeto e saiu. Aí você cometeu o furto, né? Se você não quebrou nada. Se você quebrou, na verdade, você cometeu um roubo. A diferença entre furto e roubo é justamente a questão da violência. Né? Quebrou um cadeado, teve que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, no caso do só o fato de pular e adentrar no terreno de uma pessoa, você tem um antefato impunível. Mas aí, quando você pegou o objeto, a pessoa te pegou dentro do terreno, saindo, sei lá, com a televisão, aí já era, né? Aí você estava furtando. Tentativa, ok, mas vai responder por furto. Ainda que você não tenha consumado o fato lá de ter ido embora com a televisão. Pós-fato impunível. Pós-factum impunível. Aqui o agente pratica fatos que isoladamente considerados são considerados criminosos. São criminosos. Todavia, por serem considerados como desdobramento natural ou exaurimento do crime praticado, não são puníveis. Exemplo. José furta um celular e 2 dias depois quebra o celular, porque não funciona. A rigor, José praticou 2 condutas, o furto, no artigo 155, e o dano, no 163. Todavia, o crime de dano, nas circunstâncias, não é punível, pois é considerado mero exaurimento do crime de furto. Então, na verdade, assim, não vai pagar pelo dano, né? Você vai pagar pelo furto, que é provavelmente pior do que o dano, e, logicamente, vai ter uma multa que vai para ressarcir o dano. Né? Tivesse só o dano, né? Tipo, danifiquei, né? O celular da pessoa propositalmente. Eu cometi crime de dano ao patrimônio. Né? Fui ali e arranhei o carro da pessoa. Né? Isso acontecia muito assim, quando era moleque. A gente não entendia aquilo, mas não sabia que a gente estava cometendo crime. Você vai lá e passa uma ficha de... Ficha que eu chamo é aquela tampa da cerveja no carro lá do vizinho. Aquilo ali é crime de dano. Cometendo crime de dano. Você vai responder pelo crime de dano. Né? Nesse caso aqui, o cara não vai responder por ter quebrado o celular, porque não é específico, ele não só quebrou o celular, antes ele tinha furtado. Então, o fato posterior, na verdade, foi só que estava com ele. Então, ele vai receber, vai ser processado pelo crime de furto. Aí, quando tem um dano separado, é esse caso, né? Especificamente, o cara foi lá e danificou o carro da pessoa, foi lá e danificou a casa da pessoa, né? Pinchou, quebrou o muro, aí é um crime de dano específico. O cara pulou o muro na hora que ele estava saindo com o roubo e aí o muro caiu. Ele vai receber pelo furto e provavelmente vai ter que ressarcir o dano ali, mas não vai responder por 2 crimes, porque está na mesma linha delitiva. Né? O fato dele ter quebrado o muro na hora que ele estava saindo foi consequência. Vai receber pelo crime de furto, não de dano. Nem pelos 2, porque é o mesmo ato, né? O mesmo fato típico. É importante ressaltar que parte da doutrina, a não ser que ele tenha tido assim, a intenção, aí o juiz vai julgar. Né? Como assim? Eu estou lá na oitiva do cara, lá no processo penal, e perguntei, mas como é que foi a questão do muro? Cara, eu estava com raiva porque além eu roubei porque eu queria roubar e com raiva eu fui lá e dei um pisão no muro para quebrar. Aí você cometeu 2 crimes.
que a intenção era roubar, e aí quando você estava saindo, você teve a intenção de cometer esse dano contra o patrimônio da pessoa. É diferente de você estar roubando e estar querendo fugir, e aí por causa disso quebrou o muro, entendeu? Aí você tem dois fatos típicos. Aí Foi sem intenção, né? Foi sem Pular e intenção. quebrar sem querer, agora e outra coisa. Sem dolo, né? Sem intenção. Sem dolo. E aí o juiz teria que analisar o caso lá. Como é que foi o caso? Por isso tem a oitiva, né? É importante ressaltar que parte da doutrina entende que nas hipóteses de antefato e pós-fato punível não haveria propriamente conflito de norma, pois seriam duas condutas criminosas, cada uma regida por uma norma, mas que por razões politicais apenas uma delas é punível, né? Então, apenas uma delas é punível. Princípio da alternatividade. Trata-se de um princípio que não é citado por todos os doutrinadores, mas que possui alguns adeptos. Este princípio seria aplicado, nas hipóteses em que uma mesma norma penal descreve diversas condutas que são criminalizadas, sendo que a prática de qualquer uma delas já se consuma o delito, não é necessariamente praticar todas, mas a prática de mais de uma das condutas no mesmo contexto facto não configura mais de um crime, chamado de tipos mistos alternativos. Então, temos, por exemplo, o artigo 213 do Código Penal, estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, reclusão de 6 anos a 10 anos, 6 a 10 anos. Então, a gente que numa mesma empreitada criminosa constranger a vítima, conjunção carnal, sexo vagínico e a prática de sexo oral, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, por exemplo, responderá por apenas um delito de estupro, e não por 2 crimes de estupro. Só que tem uns parágrafos aí que não está aí, que já mudou isso aí. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal, ou, essa termo aí, ou, que é alternativo, ou praticar, ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Ou seja, não basta também praticar, você pode permitir. Na verdade, você também cometeu estupro. Teve um caso que um colega advogado aí também falou desse caso aí de permitir. Na verdade, os caras se enrolaram demais. Na verdade, pegaram 2 pessoas que eram meio deficientes, né? Deficientes, e colocaram isso no interior. Né? Ele mora lá em Imperatriz, acho que ele está em Imperatriz agora. Ele foi da Marinha, agora virou advogado, ele é advogado lá no interior. É cliente dele. Ele falou que aí as pessoas botaram 2 pessoas deficientes, né, para fazer, né, sexo, para filmar e tal, de brincadeira, ele e um outro cara, o cara lá, o cliente dele. E aí, na hora que veio o Ministério Público aplicou isso, ou permitir que com ele se pratique. Apesar de não ter sido uma violência, né? Mas, assim, eles botaram os caras numa casa e tal, forçaram eles a entrarem lá, falaram que ia dar um dinheiro para ele, alguma coisa assim e tal. Alguma coisa assim. Mas o problema não foi esse, é que o Ministério Público considerou as 2 adolescentes lá, o homem e a mulher adolescente, apesar de não ser menor de 14 anos, mas pela deficiência deles como vulnerável. Aí a pena foi lá para cima. Se enrolaram todinho por causa de uma brincadeira desnecessária, né? Uma brincadeira. Na verdade, não queriam ter como é que fala? A sensação de. Na verdade, assim, o que ele quis me mostrar é que os caras, os 2 clientes deles, não estavam ali com a intenção de sexual com as duas pessoas ali. Estavam com a intenção de chacota. Só que enrolou de filmar ali, entendeu? Se de fazer complicou, meme. né? Na verdade, o objetivo não era sexual, de ver ali, de ter lascívia por ver os 2 louquinhos lá, as 2 pessoas deficientes transando. Era mais de chacotas, queria fazer uma chacota, mas o Ministério Público foi para um lado que eles tiveram que, inclusive, fugiram lá de Imperatriz, lá estão fugindo, porque eu acho que a pena, acho que até 20 anos, nem sei quanto é que é, assim, que é muito mais rigorosa que 10 anos. E aí foi emitido mandado de prisão e tudo. Já era.
Por causa de uma brincadeira, por causa de você brincar, por causa de uma brincadeira de querer fazer chacota, meme, botar no WhatsApp, essas coisas, cometeram um crime muito maior. De estupro de vulnerável, os dois. Porque eles permitiram essa situação. Nem era para a lasciva dele de observar, nem lasciva dele mesmo no corpo deles. Mas foi para outro lado o processo. E agora são fugidos de justiça. Entendi. Complicado. Um agente que, em uma mesma empreitada criminosa, constranger a vítima, condição carnal, sexo vagina, com aparelho sexual, ato de bilhete tiver da condição carnal, por exemplo, responderá por apenas um delito, e não por mais de um delito. Cara, já passou aqui meu horário, eu tenho uma reunião 8 horas. Dispositivos legais não vai dar para a gente ler hoje, muito grande. Súmulas pertinentes, amanhã a gente lê. E aí já começa os exercícios dessa apostila. Vamos acabar mais uma, né? Então, só parar aqui, ó. Shelby. Amanhã a gente